Estou aqui para te contar 3 erros mais comuns do CACDista, né, alguns dos 3 mais comuns, e te dar algumas dicas de como resolvê-los ou como evitá-los. Né? Eu sou o Luiz Bonafé, dou aula no curso Sapiência em cursos de resolução de questões, né? Tanto o CRQ 2015, que é um curso extensivo, né, ao longo do ano de 2015, quanto o Maratona, que é um curso de resolução de questões que já apareceram no CACD em anos anteriores e que a gente faz para treinar como vai acontecer esse ano. Essas 3 dicas são uma certa cortesia do Sapiência para você, que a gente espera tornar uma tradição. Né? A primeira delas, né, não são as 3 únicas, tá? Não estou dizendo que são os piores erros do CACDista, mas são 3 muito comuns, né, dos meus alunos que até hoje, né, ao longo desses anos, desde 2007, têm relatado. Né? O primeiro deles, né, eu poderia dizer que é você negligenciar aquela matéria que você sabe que conhece mais, né? Ou que você acha que sabe mais ou que conhece mais. Exemplo bem concreto, né? É muito comum eu ver advogados, bacharéis em direito, né, da Sanfran, extremamente qualificados, bons alunos, que não conseguem gabaritar, né, ou sequer acertar metade dos pontos de uma prova objetiva de direito interno ou de direito internacional. Né? É muito comum, mais ainda, eu ter visto alunos meus, historiadores, né, até colegas de faculdade, que na hora da prova de história do TPS, da primeira fase, e principalmente na terceira fase, na fase discursiva, não conseguiam também chegar a uma média equiparável sequer a dos seus concorrentes, né? Ficavam abaixo da média. Por que isso acontece? Porque no CACD, tanto a primeira fase objetiva quanto a terceira fase, e as outras fases para outras disciplinas, né, o que está em avaliação não é se você sabe história do Brasil, história mundial, português, inglês, corretamente. Né? O que está em avaliação é se você sabe certo. E saber certo num concurso, nesse como em qualquer outro, é saber o que a banca acha certo. Né? Então, qualquer conhecimento que você tenha sobre qualquer matéria, ele não é suficiente para resolver as questões daquela disciplina, mesmo que você seja formado nela, especialista nela. É preciso aprender como a banca cobra aquele tema, tá? Principalmente se é o tema da sua formação acadêmica. Né? Um segundo erro, né, uma segunda dica a te dá para enfrentar isso, é que é muito comum, né, muito comum e frequente, eu ver alunos que, com muito pesar, eu encontro diante de uma aflição enorme, né, depois de resolver um simulado, depois de tentar fazer questões, né, do TPS ou de simulados de cursinhos, e ficarem desesperados porque estão errando, porque acharam que talvez aquele ponto específico daquele item, ou aquela palavra, aquele ano, aquele mês, aquela vírgula no lugar errado, poderiam ser o erro e o gabarito é certo, ou o inverso. Né? Isso eu chamo de procurar pelo em ovo. Né? Isso é algo que, infelizmente, se produz na cabeça de qualquer candidato que está acostumado a, com alguma regularidade, fazer simulados, determinados tipos de simulados, de cursinhos principalmente, que cobram filigranas, cobram coisas que realmente não são aquilo que a banca do CACD, principalmente na primeira fase objetiva, costuma cobrar. Né? Um tipo de pegadinha que a banca não faz, um tipo de detalhe que a banca não cobra, né? Um tipo de informação num nível de profundidade que não é aquele que a banca está preocupada em avaliar do candidato. Né? Enfim, que se afaste do modelo da prova real do CACD, principalmente na primeira fase. Né? Isso é uma estratégia muito eficiente para o cursinho que quer te vender a ideia de que o CACD é um concurso tão impossível que você só passa com um milagre. Né? Se você acredita nisso, obviamente, o milagre você paga o preço que for necessário para ter esse milagre na sua vida. Né? Se, no entanto, não é um milagre, você não está disposto a pagar qualquer preço. Você vai começar a procurar um preço justo. Então, essa é a dica. Né? Não procure pelo em ovo, né? Porque a banca do TPS, a banca da terceira fase do CACD, ou de qualquer outra fase, no caso das outras disciplinas, ela tem as suas idiosincrasias, tem raramente uma pegadinha de maldade, né? Tem várias vezes erros de qualquer ser humano, mas não o que você costuma procurar como pelo em ovo. Né? Um exemplo muito concreto é quando às vezes você tem uma questão que a banca falou determinada coisa, aquela coisa é correta, né? Está sendo afirmada no item, mas tem mais informação ali que não está no item. Né? Esse é um caso clássico, né, que a gente brinca que a ausência de informação não contamina o item. Né? Então, é só um dos exemplos de pelo em ovo, mas tem pior. Às vezes as pessoas em história, por exemplo, procuram na prova de história do Brasil
o erro no ano, né? O erro na data. Né? Isso em História do Brasil é raríssimo. Né? Em História Mundial, de vez em quando acontece. Em História do Brasil, quase nunca. Esse é o tipo de procurar pelo em ovo que eu acho que você deve evitar. Como evitar isso? Né? Obviamente fazendo simulados que se aproximem do modelo do TPS. É isso que a gente, no Sapiência, tenta fazer no curso de resolução de questões. É um curso de questões inéditas, feitas pela equipe do Sapiência, e que a gente faz um trabalho de revisão para eliminar qualquer questão que fique parecendo uma questão cobrando uma filigrana, uma nota de rodapé, algo que se afaste do modelo da prova da primeira fase objetiva do CACD. De modo que o objetivo é que você resolva questões, né, são 20 listas de questões, né, que a gente pode chamar de simulados, se você preferir, que se aproximam efetivamente do tom da prova, do tipo de conteúdo que a prova cobra. Né? E a terceira e última dica, o terceiro erro mais comum do CACDista, principalmente tendo em vista a primeira fase objetiva, que é a que está mais próxima da gente em termos cronológicos, é a negligência da necessidade, da importância de resolver questões de anos anteriores. Né? Principalmente quem está nesse concurso há muito tempo, né? Quem já fez a prova algumas vezes, ou quem já estudou a partir de questões que já caíram na prova diversas vezes, chega um momento que você acha que já viu todas as questões do TPS, e aí você começa a procurar questões do CESP de outros concursos para treinar o seu conhecimento. Porque você acha que você já viu tudo que já caiu nos últimos 5, 10 anos, então por que rever aquilo? Né? Eu já vi e revi 200 vezes, não tem utilidade. Esse é um engano muito grave. Grave a ponto de ter casos que já ocorreram de alunos meus que num determinado ano passam na primeira fase, chegam à segunda, chegam à terceira, às vezes não passam porque faltaram alguns pontos no final da contagem da nota, e no ano seguinte sequer são aprovados na primeira fase. Né? Isso pode ocorrer por alguma idiosincrasia da banca, o ano em que a banca anulou 4, 5 questões, o ano que foi mais loteria, menos loteria, mas chega ao ponto, e isso é tão real, tão concreto, que chega ao ponto de ter tido um ano em que o primeiro colocado do CACD na primeira fase do ano anterior, né, no ano seguinte, sequer foi aprovado na mesma primeira fase. Então, o primeiro lugar de um ano não é aprovado, né, entre os classificados para a segunda fase do outro. Isso significa o quê? Que essa pessoa, né, de um ano para outro, virou outra pessoa? Né? Certamente em muitos aspectos, mas não é por isso que o sujeito não passa. Né? É porque a prova, se você não treina para aquele tipo de item que aparece na primeira fase do CACD, para aquele tipo de questão objetiva que a banca costuma fazer, você acaba destreinado, acaba perdendo, né, o tom, perdendo a mão de como é que faz aquela primeira fase. Né? Você, na segunda e na terceira fase, vai ver que o estilo é muito diferente. Então não adianta ter chegado à terceira fase 500 vezes e achar que então o TPS do ano seguinte é tranquilo. Né? Não é. Cada ano é um TPS diferente e você tem que estar com o tom da prova sempre afiado. Ok? Bom, por esse motivo, eu convido você para assistir as aulas do Maratona, tanto de História do Brasil quanto de História Mundial, em que a gente pode treinar esse tom. Né? E, além disso, o convite fica para o curso de resolução de questões, onde eu dou as aulas de História do Brasil, né, que embora na primeira fase caiam muito pouco, né, no último ano foram 6 itens de 73, né, se você contar no concurso inteiro, né, são 6 itens do TPS, 6 pontos, e depois na terceira fase são 100 pontos, né, então são 106 pontos na sua nota final, coisa que é uma pontuação apenas menor do que foi a pontuação de português e inglês no somatório total da nota do ano passado. Né, então foi a terceira matéria que mais valeu pontos isoladamente, em termos absolutos, no ano passado. Ok? Espero lá, o curso Sapiência espera ter ajudado com esse conteúdo e a gente se vê em breve.